Vou entrar aqui no Instagram, gurizada. Mas que negócio estranho. E eu com isso. Fala aí, pessoal. Tudo certo com vocês? Eu sou o João e estamos aqui para mais um vídeo. É um vídeo um pouco diferente porque a gente vai estar conversando um pouco com vocês sobre quem nós somos. Mas antes do vídeo, eu queria dizer para vocês, primeiramente, muito obrigado pela contribuição que vocês deram pra gente no nosso primeiro vídeo, a atingir um número que a gente não imaginava que podia alcançar. E a gente sempre pede para você avaliar o vídeo, se curtir, dá um like aí, se não curtir, dá um unlike. Mas aí não esquece que se tu não curtir ou se tu curtir, tu deixa nos comentários o porquê, essa é a sua opinião. E é isso aí. E se inscreve no canal para receber todas as notificações aí dos nossos vídeos, porque eu acho que vai ser um tempo bem legal que a gente vai ter com vocês. Então é isso aí. Eu tô aqui hoje com o Gabriel, que vai estar em algum dos meus lados. E a gente vai estar conversando um pouco com vocês sobre quem a gente é, porque talvez vocês conheçam a gente pessoalmente, mas talvez não. E aí, se não conhece ou conhece meio de longe, vai entender agora quem são esses dois moleques que estão gravando. Na verdade, um só gravou e o outro ficou no backstage. Mas é isso aí, então. Então eu vou começar. Eu sou o João Vitor e ele é o Gabriel Colorindo. Isso aí. Eu tenho 17 anos. Eu tenho 16 anos. E eu nasci numa cidade do interior de Santa Catarina, na Serra Catarinense, que se chama Ponte Alta. É uma cidade extremamente pequena. Se tu piscar, você já saiu dela. Mas só Ponte que é alta. Mas a minha infância inteira e minha pré-adolescência eu passei em Curitiba, porque meu pai é de Curitiba, minha irmã é de Curitiba e minha família são de Curitiba, então eu cresci em Curitiba. Eu nasci no Rio Grande do Sul mesmo, sempre morei aqui, mas eu nasci em Porto Alegre e logo que eu nasci eu fui morar com a minha mãe em Osório. Logo eu vim pra Canoas e me estabeleci aqui. Não morei em nenhum outro lugar, sempre morei com a minha mãe e com os meus avós, mas foi uma bastante mudanças dentro do estado. Morei primeiro em Osório, daí fui pra Porto Alegre, voltei pra Osório e agora tô em Canoas de novo. Top. Eu vim pra cá em 2015, se eu não me engano, por causa do trabalho do meu pai. O meu pai, na época, trabalhava na Panvel. E, bom, quem é do Rio Grande do Sul sabe que a Panvel é muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Em Curitiba não era tanto, e aí foi basicamente assim. E aí, então, fizeram a proposta para ele, falando que se ele quisesse crescer na empresa, ele teria que trabalhar na matriz, e a matriz é aqui no Rio Grande do Sul, basicamente em Eldorado do Sul, que é, sei lá, uma meia hora daqui de Canoas. E aí a gente acabou parando em Canoas, uma cidade que a gente não conhecia ninguém, e tamo aí. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre como a gente foi parar na igreja, tá? Porque muita gente que conhece a gente não conhece como que a gente acabou conhecendo a igreja e o evangelho. Quando eu digo igreja, não necessariamente uma denominação em si, até porque eu já fui de mais de uma denominação, mas sim, quando a gente começou a se envolver com Jesus. Gabi, tu pode começar pra nós? Posso? Cara, a minha história com a igreja, ela começa bem cedo. Minha mãe, ela era espírita antes, então eu já ia em alguma igreja. Não era uma igreja evangélica, não era uma igreja católica, mas eu já ia naquela igreja adventista, espírita. Depois eu comecei na igreja adventista, onde uma vizinha minha me convidou para participar dos Desbravadores, que era tipo um grupo de aventureiros da igreja adventista, onde a gente se reunia todo sábado para discutir um pouco sobre a palavra e fazer algumas atividades. Não era bem um culto, era mais como se fosse uma atividade extra mesmo. Sim. Quando eu vim morar com os meus avós, o meu vizinho, o Lucas, ele me convidou pra ir na igreja. De começo eu não queria ir, porque
na minha cabeça eu tava bolado ainda que, vou ter que sair dos aventureiros, não queria. Mas ele falou que tinha um ministério de crianças na igreja dele, que era o GAD, que era tipo os aventureiros, só que mais focado em fazer as coisas cristãs. Depois disso eu comecei a frequentar o Geração Futuro, que é o ministério de crianças da minha igreja. E no Geração Futuro eu comecei a me envolver mais com Cristo. Eu comecei a conhecer um pouco mais sobre a palavra. Não foi no Geração Futuro que eu me converti, mas foi no Geração Futuro que começou aquela sementinha a ser plantada. Show. 12 para 13 anos, eu fui no primeiro retiro de adolescentes da minha igreja. E foi onde aconteceu a minha conversão. É mais um testemunho do que um testemunho. Porque eu sou alérgico a formigas. E eu tive a abençoada chance, assim, vamos dizer, de conseguir sentar no formigueiro, cara. Mas o que aconteceu? A gente tava no jogo noturno e a gente foi esperar uma outra equipe fazer a prova e o instrutor falou, sentei no chão e espere. Deu papo de 2 segundos, eu sentei e subi. Na hora que eu sentei eu senti e eu comecei a me coçar, tava ardendo e ô Samuel, é o seguinte, vou ter que sair, não tá dando, meu. Daí, não, vai lá com o Celso. O Celso era o líder geral do jogo. Fui lá, conversei com o cara, ele falou, tira a camisa. Tirei a camisa, quando eu tirei a camisa eu tava cheio de formiga. Ele falou, vai lá no dormitório, toma um banho gelado e deita. Tomei um banho gelado e deitei, eu tive um choque anafilático, meu corpo travou. Nisso, pensa, levar um cara que na época eu tava pesando 86 quilos. Misericórdia. Tirar um cara de 86 quilos do chão. No meu quarto tinha uma enfermeira, que era a Raquel, e o marido dela, que era o Pingo. Os caras chamaram o segurança, que era o Bira, que é um cara de 25 metros de altura, com o braço do meu tamanho. Gigantão. Me levaram pro hospital e o meu líder foi junto, na época que era o Madeira. Nunca vou esquecer isso, meu. A gente chegou no hospital, era 2h30, 3 da manhã. E a Raquel entrou comigo porque ela era enfermeira, minha mãe ela não tava. A gente foi pro hospital de... eu não me lembro. E o Bandeira não podia entrar porque ele não tinha nenhum parentesco familiar comigo. Então eu lembro que quando a gente chegou, o Bandeira, sabe aquelas cadeirinhas de espera? Ele dobrou o joelho e começou a orar, cara. Isso era 3 da manhã, mano. Tá. Lá dentro, eu quase morri ainda, porque a enfermeira que foi me dar o remédio tinha que diluir ele em água. Só que pelo meu tamanho, ela não sabia que eu tinha 14, ela não diluiu em água. E foi bem no momento que a Raquel tinha saído da sala. Eu tenho aquimofobia, que é medo de agulha. E eu tava passando mal já, eu já tava branco, tava vomitando. E foi quando a Raquel chegou e falou, não, espera aí, tu vai matar o guri. E daí diluiu o remédio em água, me deu medicação, fui melhorando. Nisso a gente saiu do hospital, era 8 horas, 8h30. E eu lembro que eu saí, o Bandeira tava na mesma posição de quando a gente chegou, cara. O cara passou mais 5 horas orando. Que benção. Cara, isso pra mim foi um bagulho que mexeu. Cara, que esse louco, esse louco nem me conhece, velho. Se o Madeira tivesse assistido isso aí... Amém. Cara, é uma história bem legal, né, meu? É meio triste se for analisar que tu teve que sentar num formigueiro, mas Deus, ele faz uns negócios meio loucos, né? Cara, a minha história, ela é meio diferente, meio bastante, na verdade, porque assim, a minha família, por parte de mãe, ela é inteira cristã. Então, e o meu pai também é cristão desde os 13 anos de idade e minha mãe nasceu num lar cristão. Então, todos os meus primos, por parte de mãe, são cristãos. Eu tenho muitos tios pastores. O meu avô é pastor. Então, eu sempre tive esse contato com a igreja. E para mim sempre foi muito divertido estar na igreja. Para mim sempre... o meu dia favorito da semana era no domingo, porque eu ia pra igreja. Principalmente quando eu tava entre os 2 e 5 anos, que a gente... que foi um período que meus pais estiveram separados. Eu posso contar em outro vídeo pra vocês. Mas no período que meus pais estavam separados, a gente morava numa cidade do interior de Santa Catarina. E eu ficava muito com meus avós.
E como meu avô é pastor, nos domingos eu ia cedo para a igreja com ele, então eu acompanhava todas essas atividades de abrir a igreja, de organizar para os cultos. Eu via o meu avô preparando a palavra e eu via essa dedicação e para mim sempre foi uma referência. Porque quando eu era criança, meu sonho de consumo era ter um terno, uma gravata e um sapato preto para me vestir igual meu avô, porque o meu avô era o meu herói, assim. Então eu sempre tive essa relação com o evangelho, porque eu nasci né, na igreja. Eu sempre brinco que eu só não nasci dentro da igreja porque segunda não é dia de culto. Porque eu nasci numa segunda e segunda não tem culto. Mas, então eu sempre fui cercado por Jesus, assim, e minha criação toda ela foi baseada na Bíblia. E isso para mim foi algo rico demais. Porque desde pequeno meus pais me ensinaram os princípios bíblicos, os princípios cristãos. Então, se você for analisar a minha conversão, de fato não teve tanto uma mudança de comportamento, porque eu já fazia muita coisa que a Bíblia mandava fazer. Só que o diferencial é que agora eu fazia com propósito, eu fazia com sentido, eu fazia conhecendo quem tinha escrito então, todos aqueles princípios. Então eu conheci Jesus, aceitei Jesus na verdade, mais ou menos quando eu tinha entre 9 e 10 anos. Eu estava num acampamento, num retiro em Curitiba, e aí durante o momento de louvor a banda estava tocando uma música que falava sobre confiar em Deus, sobre esperança em Deus. E aí eu comecei a refletir como é que estava na minha casa. E aí o contexto da minha casa era o seguinte: minha mãe estava prestes a dar à luz à minha irmã, ou se eu não me engano, estava nas primeiras semanas, nos primeiros dias, eu não lembro certinho, mas era nesse período assim, bem intenso da gestação, ou né, do recém-nascido, e meu pai estava desempregado já fazia uns 6, 7 meses, se eu não me engano. Eu não tenho certeza ao certo. E a gente morava numa casa hiper mega pequena, tanto que quando minha irmã nasceu não tinha espaço pro berço dela, então a mãe tinha que botar o berço no corredor, tinha que fazer todo um esquema para conseguir caber, e era uma casinha muito pequena, era um apartamento muito pequeno. E aí eu comecei a pensar, e assim, naquela cabeça, né, de criança e adolescente, comecei a comparar com outras situações que eu já tinha ouvido, com filmes, séries, desenhos, e geralmente quando tem esse momento de conflito, quando tem essa situação de que os personagens principais da história estão vivendo uma tensão, geralmente eles começam a pirar, geralmente eles perdem a cabeça, fazem coisas loucas, e além de às vezes se afundar em bebidas ou sei lá, drogas e tudo mais. Então sempre acontece alguma coisa louca que não é normal nesses momentos de conflito nas histórias que a gente mais escuta. Só que eu olhei para minha casa e na minha casa não tinha essa tensão. Então existia um conflito, que era o meu pai desempregado e minha irmã prestes a nascer, ou já nascendo, e a gente morando numa casa onde não tinha espaço para receber uma criança a mais. Só que meus pais, eles estavam tranquilos. E a frase que eles diziam era: filho, a gente confia em Deus. E aí, quando eu comecei a olhar essa situação e eu comecei a fazer os cálculos na minha cabeça, eu entendi, cara, eu preciso me apegar nesse Deus. Porque se meus pais nessa loucura não estão loucos, é porque essa loucura do evangelho, na verdade, é o que faz sentido. É o normal. Então, eu me entreguei para Jesus, e aí o ministro de louvor falou assim: se alguém aqui quer convidar Jesus para morar no coração e não sei o quê, então levanta a mão. Eu levantei a mão, os líderes vieram orar comigo, e aí eu aceitei Jesus. E aí depois, então, óbvio, a nossa fé vive altos e baixos. Eu tive uma queda livre quando a gente teve que se mudar para o Rio Grande do Sul, porque eu não queria de primeiro momento, mas isso é para outra história, é para outro vídeo, e aí porque senão vai ficar muito grande. Tá louco, isso aqui nunca ia existir. Então, de fato, mas o legal sempre foi ver que Deus sempre esteve cuidando da minha vida. O cara não se muda, o cara não me conhece, velho. E aí foi só uma questão lógica eu me entregar a ele.
É isso aí então, deve ter ficado bem longo esse vídeo, a gente não editou ainda, mas de gravação tá dando quase 23 minutos, então provavelmente vai estar um vídeo mais longo do que o Diário de Quarentena, mas a gente deu pra dar um bate-papo com vocês, e é isso aí, a gente continua firme, seguindo e vivendo a loucura do Evangelho. Pode crer, Amém. valeu, quer falar alguma coisa no final? Cara, acho que encerrou bem. E só lembrando, cara, se não segue a gente nas redes sociais ainda, dá uma passada lá. A gente vai tentar botar conteúdo todo dia, nem que seja nos stories. Mas tenta dar uma moral pra gente. Queria agradecer de novo pelas 100 visualizações que a gente pegou no primeiro vídeo. A gente não tava esperando tão rápido chegar a isso. É verdade. Mas muito obrigado a todo mundo e acho Isso que é aí. isso, cara. Primeiro link na descrição ou @andIwiththis. Isso aí, acompanha nós e é isso aí. Vamos dar-lhe. Até!